Hello guys and welcome to Tryout Channel. Meu nome é Amanda e hoje a gente vai ver sobre um tema muito útil que é o Question Tag. Vamos lá? Bom, o que é um Question Tag e por que eu falei que ele é tão útil, né? Quando você tem que confirmar uma informação que você já tem, por exemplo, você encontra alguém na rua e você tem uma memória, uma lembrança de que você conhece aquela pessoa do trabalho. Você não vai falar assim, a gente trabalhou junto? Né? Você geralmente fala, a gente trabalhou junto, não trabalhou? Question Tag é exatamente isso, é para você fazer essa confirmação de uma informação que você já tem, tá? Então, ou você pode, depende da sua entonação, confirmar, como eu fiz agora, ou você pode realmente fazer uma pergunta para a pessoa, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos que é muito simples. Question Tag, ele funciona da seguinte forma. Você vai ter que usar o pronome e mais o verbo auxiliar. Se você não lembra o que é nem o pronome, nem o verbo auxiliar, eu vou deixar aqui no card os vídeos que eu fiz sobre esse tema e também no link da descrição, dá uma checada lá para você entender direitinho o que é. Mas, por exemplo, eu encontro a Maria na rua, né? E eu não lembro o nome dela exatamente, mas eu falo, You're Mary. Aí eu quero falar, não é? Então, eu vou pegar aqui ó, o verbo to be, que é o auxiliar nesse caso, e vou usar o pronome, que é o you. Do mesmo jeito que a gente faz no português, a gente vai confirmar na negativa, né? Ou se eu falar na negativa, eu vou confirmar na afirmativa e por aí vai. Então aqui eu tô falando na afirmativa, you are Mary. Aqui eu jogo negativa, aren't you? Tá? Então ficaria, you're Mary, aren't you? Então é aquele, você é a Maria, não é? Aqui, por exemplo, o outro verbo to be, só que agora tá na negativa. O que eu tenho que fazer? O oposto. Então, o question tag sempre vai ser o oposto da frase que eu fizer. Se for afirmativa, question tag é negativa. Se for negativa, question tag é afirmativa. Então, aqui, por exemplo, she's not your sister, is she? Por quê? Pronome e o auxiliar. No caso, o verbo to be é o próprio verbo to be. Aqui, por exemplo, you love ice cream. Então, eu quero confirmar, ó, você ama sorvete? Não ama? Ou né? É o nosso famoso né no português. Então, o que eu tenho que ver? Se eu disse que eu tenho que usar o verbo auxiliar, você fala, mas aqui não tem verbo auxiliar, né? Eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento aqui, que seria o sorvete. Se você tem que olhar, no caso, qual é essa estrutura. Eu tô falando no presente, então, you love ice cream. Qual que é a estrutura do simple present? É o do e o does. No caso do you, é do. Então, you love ice cream, don't you? Lembra? Afirmativa, question tag na negativa. Aqui, por exemplo, he, she, it, ele tem aquela regra que no simple present tem que ir S no verbo. Por isso que aqui fica you love e he, she, it loves. Então, a gente coloca o S aqui, significa que a gente vai usar does para he, she, it. Então, he loves sushi, doesn't he? Tá? Porque aqui está afirmativa, aqui negativa. Aqui, por exemplo, worked, passado, simple past. Se ele está no simple past, eu estou falando nós trabalhamos ontem, então we worked yesterday. Eu vou falar o quê? Qual que é o auxiliar do simple past? Did. Então, didn't we. Auxiliar, desculpa, pronome, mas auxiliar daquela estrutura, que no caso é o simple past. Então, we worked yesterday, did we? Aqui, I will travel tomorrow. O will é futuro. Então, a gente vai usar o will. Só que aqui a gente está falando na afirmativa. Então, I will travel tomorrow. Won't I? Por quê? O will na negativa vira won't, tá? Isso daí você vai ver a estrutura dos auxiliares. You have gone to the beach. You have gone to the beach é perfect. Qual que é o auxiliar do perfect? É esse carinha aqui, ó. O have não é o verbo ter quando a gente está usando o present perfect, tá? O verbo aqui na frase é o gone. Então, you've gone to the beach. Aqui que eu vou usar auxiliar mais o pronome. Haven't you? Tá? Então, you've gone to the beach. Haven't you? E aqui, I am in class. Esse verbo to be, ele é a exceção. Por quê? O am não tem como a gente fazer ele contraído. Aliás, o question tag você tem que fazer ele sempre aqui, ó, abreviado, tá? Se for na negativa.
Então, como que eu vou fazer se eu não tenho como falar am not abreviado? Ele é a exceção. Então, I am in your class, aren't I? No começo sou estranho, mas depois você acostuma. Então, I'm in your class, aren't I? Tá? Então não estou. Se você falasse aqui no negativa, I'm not in your class, aí aqui sim você fala am I, porque essa exceção é só para fazer a negativa por causa do not, que não tem como abreviar am not, tá? Então qualquer frase aqui, se a gente mudar, por exemplo, se eu falasse you are not married, are you? Você vai fazer só o inverso. She is your sister, isn't she? You don't love ice cream, do you? He doesn't love sushi, does he? We didn't work yesterday, did we? I won't, né? Ou will not, você pode falar I won't travel tomorrow, will I? You haven't gone to the beach, have you? E aqui, como eu já disse, I'm not in your class, am I? Tá bom? Então o question tag ele é super simples, você tem que lembrar de usar os pronomes e os verbos auxiliares, tá bom? E não esquecer, afirmativa, question tag na negativa e vice-versa, sempre vai ser o oposto, tá bom? Deixa seu like se você gostou desse vídeo, comentários também ajudam muito a gente e se inscreve no canal para você ter mais notificações sobre os vídeos que a gente vai postando, tá bom? Até a próxima!